gostaria de enfatizar hoje que estamos com a Adriana Borges, parapsicóloga lá de São Paulo, e vai falar sobre esse tema que é muito bacana, paranormalidade e parapsicologia. Então, Adriana, gostaria que você se apresentasse. Fica à vontade, fala para a gente um pouco mais de você e como você chegou nessa labuta aí da paranormalidade. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer a presença de cada um que está aqui, que está tirando aí um tempinho aí do seu dia para crescer, para melhorar, para evoluir, né? Eu sou Adriana Borges, eu sou parapsicóloga já há uma década, né? Mais ou menos, por aí. E eu acho esse assunto muito importante hoje em dia, e eu percebi, Leandro, que eu espero que a gente chegue nesse ponto, o quanto a parapsicologia está ligada a diversos tipos de terapia, né? Então, às vezes as pessoas acham que é simplesmente algo sobrenatural, que é algo fenomenal, né? E é muito mais comum do que se possa imaginar. Eu sou de Santos, eu morei 14 anos em Minas, que foi onde eu tive os primeiros contatos com relação a isso, né? Em primeiro lugar, que as pessoas precisam entender, a parapsicologia é o estudo da fenomenologia paranormal. O que é paranormal? Tudo que eu não consigo associar diretamente a algum órgão de sentido. Com certeza, depois a gente pode abrir para as perguntas, se as pessoas quiserem saber a respeito mais sobre isso. Quem nunca chegou ao final de um dia extremamente cansado sem uma aparente razão? Quem, de repente, chegou num ambiente e, sem saber o motivo, se sentiu muito bem ou não tão bem, quis ir embora rapidamente? Quem, de repente, começa a pensar numa pessoa e daqui a pouco ela manda uma mensagem ou chega um e-mail ou vice-versa. Você entra em contato com a pessoa e a pessoa fala assim, nossa, eu acabei de pensar em você. No interior a gente tinha várias expressões, né? Que a gente brincava, nossa, chegava alguém, né, que era mais comum antigamente, falava assim, nossa, acabou falando o diabo, aparece o rabo, aí a pessoa chegava ali no ambiente. Então a gente tinha várias coisas nesse sentido. Nesse tempo que eu morei em Minas, eu passei por diversos fenômenos paranormais. Então, eu via, meus avós moravam numa fazenda antiga, que a casa era construída por escravos. Então, na época das férias, a gente ia muito passear, né, nesses lugares. Então, eu gostava de passear, onde tinha os pés com fruta, andar no meio do gado, eu achava aquilo divertido, era criança, né? E de repente eu me deparava vendo vultos, tendo sensações estranhas, ouvindo vozes, né? E eu achava, né? E aí teve uma época que foi bastante frequente, né? Um tio avô, que ele faleceu quando eu tinha 5 anos, com volta de 12 anos mais ou menos, eu vivia falando que ele estava na casa dos meus pais, e aquilo era normal para mim. Eu falava assim: olha, o tio Fulano está aqui. Então, eu passei por diversos fenômenos, tinha enxaquecas que incomodavam absurdamente, que eu fazia exames que nada era constatado nos exames. Então, eu fiquei durante 15, 16 anos passando por esses fenômenos sem ter uma explicação, sem saber o motivo, por ser de uma formação muito católica, onde a minha avó era extremamente religiosa, mas ela benzia. Então, bebês nasciam e eles já falavam, não, vamos levar lá para a Dona Francisca, né? Ela benze bebê. E eu não sei como é que vocês conhecem, né? As pessoas que estão aqui presentes, lá ela benzia muito o que a gente chama de cobreiro, né? Então, as pessoas tinham uma irritação na pele, com furinhos, né? Que saía água, e ela tinha um benzimento que ela fazia na madeira com machado, onde 2, 3 dias sem medicação alguma, aquilo era curado através de uma reza e através de um ritual que ela praticava, né, na madeira. Então, só depois de conhecer a parapsicologia, eu identifiquei tudo isso, tudo que eu tinha vivenciado. Isso foi muito importante depois que eu descobri. E aí a parapsicologia foi chegar só na minha vida quando eu estava com mais ou menos 35, 36 anos, 12, 13 anos atrás, eu descobri o curso de parapsicologia, onde eu vi, novamente, entre aspas, um chamado, que era isso que eu precisava trabalhar. Então, eu fui convidada para fazer o curso, eu moro em São Paulo, eu fiz o curso em Curitiba,
e tinham parentes de Minas que saíam de Minas até Curitiba, elas viajavam 1.000 quilômetros para fazer esse curso. E aí, o que eu entendi? Eu falei, nossa, o pessoal viaja 1.000 quilômetros fazer um curso? Né? Hoje a gente tem online, né? Tá muito mais fácil. Mas na época eu falei assim, esse curso deve ser maravilhoso para alguém viajar 1.000 quilômetros para fazer um curso desse. Né? O curso teve uma duração de 3 anos e meio, agora ele foi reduzido, parece que 2 anos, virou um tempo de pós, né, comum, e foi onde eu comecei a entender tudo que eu tinha vivenciado, como é que entre aspas, esse dom, né, pode ser espontâneo, também pode ser treinado, acho que é uma coisa interessante para as pessoas saberem, né, que não temos apenas premiados, digamos assim, pessoas que têm esses dons paranormais, mas também a parapsicologia científica pode realmente também melhorar, estudar, né? E até, o Leandro pode até depois comentar, né, Leandro? Que o Leandro fez meu curso, né? Você já passou por alguma dessas situações que eu comentei, Leandro? Olha, com certeza. Tem dias assim que até eu falo, a gente é terapeuta e tem dias que a gente acorda que não sabe de onde está vindo a gente fala que é uma seta, né? Que a gente acorda com a energia baixa e, poxa, não, eu tenho que me restabelecer. Isso, inclusive, ia ser uma das perguntas para você, porque muitas pessoas, assim, como é que eu posso me proteger dessas energias deletérias que não são legais, né? Que me atingem de uma forma inexorável, ruim, né? Como é que eu posso me proteger efetivamente contra isso? Acho que já pode, inclusive, ser uma dessas perguntas para você, porque assim eu tenho as minhas coisas que eu faço, né, seja borrifamento de alecrim, seja óleo essencial em algumas partes do corpo, mas assim você assim o que pode sugerir para as pessoas que justamente agora nessa época tão difícil, né, de pandemia, possa se proteger contra as energias ruins que habitam não só ambientes, como também pessoas. Aquelas pessoas que são vampiras, né? Sugadoras de energia. Existe pra caramba, né? Pode falar. Tem muito. Ó, vamos fazer assim, eu vou dar algumas dicas, né, ao longo do que a gente for conversando aqui, do que eu, Adriana, faço, então a gente tem que entender que o ser humano é único também, tá? De repente, o que eu faço para mim pode ser não tão bom para o outro, né? Então a gente tem que ter essa percepção. Cada um vai descobrir a sua ferramenta. E o interessante, até você também, como estudioso do Theta Healing, a gente sabe dos planos de existência, o quanto eles são importantes e o quanto a gente precisa interagir com eles, né? Então, é desses outros reinos, desses outros planos de existência que a gente tem aí nossos alicerces aí também, né? Quem ficar até o final, vamos fazer um exercício junto da gente trabalhar nossa proteção psíquica, né? Mas no dia a dia, eu não sei quem tem essa facilidade de ter essa percepção, principalmente no momento que a gente está vivenciando, a gente sente uma energia muito densa. É abrir a janela e você tem essa percepção. E não é porque o dia está quente, não é porque tem nada diferente acontecendo. A energia que está diferente, está pesada, e a gente acaba ficando muito mais sobrecarregado, né? E aí eu até brinco, né? Eu falo que à noite eu finjo de dormir, né? Porque à noite a gente acaba, né, sem a gente ter consciência, fazendo esse trabalho mais espiritual, poder ajudar aí as pessoas. Mas no dia a dia eu utilizo muito pedra, tá? Não sei quem as pedras pretas, tá? Que aí já vem aí de um dos nossos planos de existência. As pedras pretas, isso aqui é uma turmalina negra, tá? As pedras pretas eu utilizo para proteção de energia, porque toda e qualquer energia que for direcionada para você, ela pode ser direcionada para a pedra. Então, turmalina negra, ônix e obsidiana são as que normalmente eu utilizo para esse processo. Uso mais a turmalina no dia a dia. O que vai acontecer? O que acontece com a pedra? Ela se dissipa quando a energia é muito forte, mesmo sem cair, mesmo sem ter acontecido alguma coisa, né? Então, quem tiver a pedra pode usar a pedra sempre da região da cintura para baixo, nunca pendurada no pescoço, porque ela vai tirar uma outra energia que não só pode ser usada pendurada no máximo por 3 horas, tá? Só que as pessoas às vezes não sabem disso. Pode carregar no bolso, pode carregar na bolsa. Se for pequenininha, roliça, pode colocar no umbigo. Quem não tiver a pedra, pode tampar o umbigo com fita isolante ou esparadrapo no início. Por quê? Porque é uma região do chakra próximo do plexo, né? Como a gente sabe, o Leandro conhece bem de chakras, né?
Então, que é por onde entra, a gente capta muito essas energias, é onde que a gente se identifica com o outro e tem quem tem essa capacidade de sugar, a gente chama isso de esponja, acaba absorvendo muito mais, né, do que poderia ou que deveria, né, nessas situações. Você usa alguma coisa de proteção e também alguma coisa das que eu falei, você conhece ou faz, Leandro? Sim, sim. Antes de falar sobre essa sua indagação, eu queria que as pessoas expandissem. Pô, olha só que assunto maravilhoso, que todo mundo geralmente acorda assim, né? Pô, não estou legal, eu entrei num ambiente que não estava bom. Ontem, na entrevista da Rádio CBN, eu fui na casa do Dr. Marcos, que ele é um dos palestrantes, e ele falou que chegou um judeu na casa dele, que é amigo, e sentiu assim uma energia horrorosa, né? Advindo de algum lugar. Caramba, tem alguma coisa aqui que não está legal. E aí ele foi assim, entrando nos ambientes e chegou assim até a varanda dele, onde o Marcos ele tinha coletado lá das pirâmides Maia um artefato, né? Um artefato de lá. E aquilo, como judeu, falou: caramba, isso, tem que tirar isso aqui da tua casa agora, porque isso aqui está trazendo um ambiente muito ruim para a tua casa, porque ali, naquelas pirâmides maias, executavam muitas pessoas através de sacrifícios, né? Até o Marcos falou, se tinham jogos de futebol, por exemplo, se a pessoa, o time que perdia, todos eram decapitados. Olha só para tu ver. Então são histórias que realmente aconteciam e isso fica impregnado, né, nos objetos. Então eu, no meu sistema de proteção, eu faço bem coisas. Primeiro, me encontrar através da meditação, né, que você se autoempodera. A oração. Oração é forte pra caramba. A conexão com o Exatamente. Criador, né? Que você tem que sentir que é parte do todo, que a centelha é divina. Então, poxa, oração é forte demais se você fizer com o coração, né? O magnetismo no nosso coração, botando emoção, botando que aquilo realmente vai acontecer. Isso transforma o ambiente. Então, a oração é muito forte. Então, tem pessoas que sabem fazer uma oração da melhor forma possível e realmente botar para funcionar bem bacana. Objetos são interessantes. Eu também uso turmalina negra, né, no umbigo com esparadrapo, principalmente quando for fazer atendimentos, né, e as pessoas às vezes já chegam com aquela carga, né? Às vezes a pessoa quer tratar, eu quero tratar uma coisa do inconsciente, mas ela nem sabe que no entorno aquele lado espiritual dela tá devastado por várias questões que não são legais, né? Então, eu queria perguntar para você justamente a energia dos objetos. Como é que assim, a gente pode identificar? Eu também utilizo algumas coisinhas, mas você tem algumas coisas que deve fazer também. Como é que pode identificar algum objeto, algum ambiente que está estranho? É só sentimento ou você tem algumas ferramentas que podem realmente fazer acontecer? Então, Leandro, vamos entender várias coisas aqui. A parapsicologia, só para o pessoal entender, a gente desmistificar uma parte aí primeiro. A gente tem 3 escolas principais no Brasil, tá? Então, a gente tem católica, espírita e científica independente. O catolicismo vem para combater o espiritismo e a linha científica independente, que foi a linha que eu me formei, ela traz que a parte da fenomenologia paranormal, ela não está ligada a nenhum tipo de religião. Todos nós podemos ter paranormalidade ou mediunidade, que é o termo científico, sem nenhum vínculo religioso. E aí, o que a parapsicologia começou a entender e estudar? Que isso vinha do ser humano e ela começou a aprofundar melhor esse conhecimento com relação ao ser humano. Então, a parapsicologia que eu estudei, ela busca o conhecimento e a percepção do todo, corpo, mente, espírito. Então, por exemplo, quando hoje você vai trabalhar procurar uma terapia com um parapsicólogo, é sinal que você está aberto a falar coisas que talvez você não falaria para um psicólogo ou para um psicanalista, com medo de ser julgado, né? Como às vezes aparecem pessoas que me procuram, que falam sobre visões, percepções, e às vezes tem medo de falar sobre isso. Então, um dos fenômenos que a gente deve observar e prestar atenção, isso que você me perguntou, tem muito a ver com a questão da intuição. Então, a gente tem que aprender a desenvolver a intuição. E eu sempre falo que a intuição é a nossa melhor amiga. Por quê? Porque é ela que vai te ajudar. Então, por exemplo, estou sentindo que eu não devo sair agora, nesse exato momento.
ouve a tua intuição. E como diferenciar a intuição de um pensamento comum? A impressão que a gente tem é como se ela viesse de dentro, como ela viesse do nosso coração. É a percepção que é como se o nosso coração falasse. E aí você chega num determinado lugar, observa que você vai ter uma percepção no teu corpo um pouco diferenciada. Então, às vezes você tem uma palpitação sem uma aparente razão, de repente dá um tremor no olho, para cada um acontece de um jeito. Eu, às vezes, tenho a impressão que é como se a minha pressão fosse caindo, dependendo do lugar. É como se viesse um mal-estar geral quando a energia não está boa. Eu, por exemplo, começo a bocejar, tá? Então, o que a gente tem que desenvolver em primeiro lugar é a percepção da intuição. Começa a fazer perguntas para você antes de dormir, já dando a dica para o pessoal para ir desenvolvendo essa parte. Começa a fazer perguntas antes de dormir. Tal coisa é bom para mim? Faça perguntas fechadas de sim ou não. Aí, quando você estiver confiando bastante na sua intuição, você vai ter clara percepção de diversas coisas. Então, por exemplo, no caso do, né, Dr. Marx, né, que você falou, que ele percebeu essa pessoa, eu tenho pessoas que às vezes eu atendo, me vêm percepções da casa dela, né, até depois a gente pode comentar um pouquinho sobre a radiestesia, que é um dos itens que a parapsicologia estuda e conhece também. Eu, por exemplo, eu me utilizo bastante do pêndulo, né, a gente utiliza bastante o pêndulo para a gente, porque ele capta a frequência das energias, e a gente consegue distinguir muito para caso você tenha dúvida e não esteja tão confiante, ou para confirmar coisas da sua intuição também. Então, tudo tem energia, desde um celular, aí algum objeto que você ganhe, quando uma coisa é direcionada, com intenção, sem intenção, a gente consegue ter essa percepção. Por exemplo, se eu ganho alguma coisa que já foi usada, e daqui a pouco eu começo a perceber, vamos supor que eu tivesse ganho esse anel, né, como eu ganhei, e se eu tivesse uma percepção que ele não me trazia alguma sensação boa, essa pessoa que me deu pode ter colocado uma intenção no objeto, tá? Então, tudo tem energia. Até dentro do curso, acho que a gente fez lá uma técnica chamada psicometria. A psicometria é uma técnica que a gente consegue identificar a energia de objetos e o histórico desse objeto, muitas vezes, né? Às vezes tem gente que chega nos detalhes físicos da pessoa que utilizou a energia daquele objeto. Então, a gente pode descobrir de ambientes, de objetos, e é lógico, a intuição a gente vai nos levar a ajudar também a ter a percepção das pessoas, né? Então, a parapsicologia nessa parte me ajudou muito, desde melhorar relações, desde melhorar minha parte de prosperidade, né? Que eu contei como é que a parapsicologia chegou, através de uma palestra que eu participei, né? Que a gente falou sobre profissões, que a gente falou sobre quais que tinham mais a ver. Eu vim da área de TI, como você também veio de outra área antes de ser terapeuta, e eu fui tocada para poder chegar na parapsicologia. E quando eu percebi que eu comecei a desenvolver todo esse processo, a minha vida mudou completamente. Eu não só melhorei as minhas percepções extrasensoriais, eu melhorei a minha vida como um todo. Depois da parapsicologia que eu passei a ter carro, ter casa própria, que eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas, que eu comecei a melhorar minha parte profissional, destaque profissional. Tudo isso veio depois da parapsicologia. Por quê? Porque eu aprendi a conhecer minha mente, eu aprendi a ter melhores percepções, e eu aprendi a direcionar isso de forma diferente na minha vida. Então, não é só um conhecimento, não é só uma crendice, né? E o que eu percebo? Que muitas das pessoas, às vezes, têm vergonha de falar, porque os paranormais, desde a história mais antiga, antigamente, quando os povos eram governados por reis, né, onde tinha a monarquia, por exemplo, eles não tomavam nenhuma decisão sem consultar um paranormal. Eu não sei se você sabe desse histórico. E na época da Inquisição, as pessoas acabavam o quê? Elas acabavam se fechando e não contando sobre os seus dons paranormais, porque elas eram perseguidas, né? E aí ficou essa memória, digamos assim, no DNA do ser humano, onde ficou parecendo loucura ou perseguição.
O próprio Theta Healing fala um pouco, por isso que eu falei que todas as terapias estão interligadas. A própria Vaiana, ela canalizou essa técnica, ela falou que ela conversava com Deus. E o que é conversar com Deus? É um dom paranormal. E nessa canalização, ela trouxe uma técnica maravilhosa, que é o Theta Healing também, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, é onde eu cheguei à conclusão que a parapsicologia está ligada com todas as terapias. Quando você pratica um yoga, uma meditação, o que você está trabalhando? Sua percepção extrasensorial. É uma das técnicas de treinamento para paranormalidade. Né? Então, eu percebo que está ligado tanto isso em diversos tipos de terapia. Então, por exemplo, a própria apometria, existe a apometria de ancoragem, também foi o quê? Ela foi canalizada, né, por uma terapeuta. Então, hoje em dia, eu entendo que se você desenvolver a base da questão da percepção extrasensorial, você vai bem em todas as áreas, em qualquer tipo de terapia. Então, para mim, fez uma grande diferença. Você também fez uma mudança de carreira como eu, né? Que é uma coisa que a gente foi em comum, né? Você mudou né? Como é que fala? De uma situação completamente diferente, né? Foi algo até parecido que a gente tem em comum, né, Leandro? Exatamente, né? Eu vim aí do serviço público, né, da Marinha do Brasil, e resolvi fazer as técnicas de terapia, e eu vi um nicho de mercado interessante aqui em Belém e na área da região norte, porque não tinha cursos de energia como Theta Healing, não tinha hipnose, programação neurolinguística, não tinha magnetismo. Então, poxa, então vamos trazer pessoas boas para cá para fazer e abarcar, né, o máximo de pessoas. Então, a gente formou 800 pessoas, né, graças a Deus. E isso que é bacana, né, a gente expandir a consciência das pessoas através do autoconhecimento. E é isso que você falou, né? Você deu um clique numa palestra que você começou a botar para funcionar. E é isso que a gente tenta incentivar aqui no nosso Congresso Holístico Sem Fronteiras. A pessoa vai lá e ver, nossa, isso aqui eu tenho que aprofundar para a psicologia, isso aqui eu tenho que aprofundar Theta Healing, cura reconectiva, constelação familiar. Então, todos vão se deparar com técnicas maravilhosas. Muito bacana tudo isso sobre, você falou, outras técnicas, expandir a questão extrasensorial. Então, uma pergunta interessante é, qual a distinção entre mediunidade e paranormalidade? O que tem a ver, o que não tem a ver? Então, como eu expliquei sobre as linhas, né, que a gente tem de estudo, a mediunidade é apenas um termo que foi encontrado pela linha, sim, pela linha espírita. A linha científica, ela chama isso de paranormalidade. Então, o que é paranormal? Tudo que eu não consigo associar a algum órgão de sentido diretamente. E aí, desmistificar essa questão com relação à religião, né? Então, paranormalidade não tem nada a ver com religião. E eu posso afirmar aqui para todos vocês que todos somos paranormais, todos temos um potencial normal e latente. E a linha científica ela entendeu que o quê? Que nós temos 3 origens principais para a paranormalidade espontânea. Então, ela pode ser hereditária, tá? Então, que nem eu mencionei, que a minha avó benzia, né? Então, a minha avó tinha um dom que a gente falava que está relacionado à psicocinesia. Então, a psicocinesia é a capacidade da mente atuar sobre a matéria. Então, através da energia das mãos, que tem aí também um desenrolar que a gente chama de um processo psíquico, não? Que acontece simultaneamente na mente, esse fenômeno acontece. Então, quando eu utilizo uma imposição de mãos, quando eu utilizo um reiki, né? Quando eu utilizo outras técnicas que fazem uso da energia das mãos, eu estou atuando a minha mente sobre a matéria. Eu posso estar utilizando para tirar uma dor de cabeça, para energizar uma planta, né? Então, eu até sugiro para as pessoas em casa, começa a fazer experiências. Aquela plantinha que não está tão bonita, que não está tão viçosa, por que não fazer uma imposição de mãos nessas coisas? Antes de beber uma água, por exemplo, a gente pode fazer coisas simples, por exemplo, né? Como a gente sabe que a gente tem energias nas mãos, a gente pode, primeiro a gente faz a nossa higiene normal das mãos, a gente vai friccionar as nossas mãos, até a gente perceber que existe um atrito entre elas. Então, a gente percebe quando a gente aproxima, a gente sente esse atrito,
E aí, o que eu posso fazer? Na água, por exemplo, eu posso impor as minhas mãos e desejar que aquela água vai me nutrir com o quê? Com paz, com tranquilidade. De repente, estou vivenciando um momento que a gente tem vivenciado, eu emanar a energia para essa água, querendo o quê? Passar para aquela água aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. No caso de dor, por exemplo, eu posso fazer essa mesma coisa de friccionar as mãos, só que eu vou impor a minha mão, mentalizar aquilo que eu desejo, eu faço no mínimo 3 vezes, vou deixar de 3 a 5 minutos cada vez que eu deixo colocar a mão ali, só que quando eu fizer essa primeira imposição, eu vou sacudir as minhas mãos como se eu estivesse tirando daquela pessoa aquela energia aqui, ela pode ter absorvido, vou friccionar de novo e impor as mãos. Então, todos nós somos paranormais. Voltando lá só para a gente entender, então eu posso ser hereditária, a minha paranormalidade, quando eu tenho alguém, né, que na minha família tem algum dom nesse sentido. Ela pode ser desencadeada por uma ameaça extrema de sobrevivência. Estudos foram feitos por esse mentor do sistema que eu me formei. O que ele fazia? Ele era lá de Florianópolis, né? Então, tinham muitos casos onde, tal casa está pegando fogo, né? Sem aparente razão. Então, o que ele fazia? Ele se deslocava até aquela casa e estudar cada pessoa para entender o contexto. E o que ele percebia? Que daquelas 5 pessoas, uma delas estava sofrendo uma extrema ameaça de sobrevivência. Então, tudo que ameaça a nossa sobrevivência pode desencadear fenômenos paranormais. Então, a mente é capaz de provocar uma combustão quando existe uma ameaça à sobrevivência, por exemplo, né? Então, o que seria essa extrema sobrevivência? A vida dela está ameaçada de alguma forma e isso faz com que desencadeie fenômenos paranormais dentro do ambiente que ela vive. Essa seria a hereditariedade, ameaça à sobrevivência. Existe um outro item que é o da civilização da abundância, né? Percebeu-se que povos como índios e negros, né, eles são denominados civilização da abundância. O que é a abundância? É o outro extremo da questão da sobrevivência. Índios e negros foram muito favorecidos pelo clima, pela floresta. Eles não tinham aquele corre-corre que a gente tem hoje na nossa vida, de horários, de trabalhos, de filhos, compromissos. Então, que eles tiveram uma condição muito mais fácil de poder o quê? De liberar essas percepções essas sensoriais. Então, povos de civilização da abundância, que a gente fala de índios e negros, eles têm mais facilidade de fenômenos como intuição, telepatia, premonição. Tanto é que a gente sabe que até essas religiões, né, como a Umbanda e o Candomblé, elas têm bastante frequentadores dessas, né, civilizações. Não que seja restrita a elas, né, mas porque eles tiveram essa condição, essa facilidade. E os povos da carência, que são todos os outros povos que tinham ameaça à sobrevivência, eles têm mais facilidade de desenvolver a psicocinesia, né, que é dessa da ameaça da sobrevivência. Então, até isso a gente percebeu, de acordo da onde tem a origem, a etnia desses povos, existe uma maior facilidade ou não com relação a essa parte do fenômeno paranormal. Por exemplo, já aconteceu com você, por exemplo, Leandro, alguma vez que você estava para sair, ou então você deixou um objeto em algum lugar e daqui a pouco você foi encontrar em outro completamente diferente e você não sabia o porquê? Olha, isso aí não aconteceu comigo, não. Não sei se eu sou Não? pouco médium, assim, mas não Não. aconteceu, não. Que eu me lembre, não. Eu sei que às vezes não consigo encontrar algumas coisas, né? Mas pô, essa questão de movimentação. Mas, assim, nessa live ocorrendo aqui, está acontecendo algumas coisas estranhas. É? Caiu um balão aqui, está instalando tudo aqui do lado, não sei o que está vendo, mas tudo bem. Porque assim, a gente que lida com energia, né, começa a verificar que começa realmente a acontecer coisas que a gente não explica direito, né? Mas aqui que eu vejo tá meio estranho. Mas assim, é isso mesmo, pessoal. Então, vocês que estão entrando nesse mundo da energia, eu sempre falo assim, eu acho que a hipnose é muito técnica, né? Eu fiz 3 cursos de hipnose clínica, né? E aí, quando eu comecei a sentir o magnetismo do fenômeno liberal, que fiz do curso, eu falei, caramba, é isso que chama meu coração. Porque, assim,
a gente vê que a energia é tudo, nós somos átomos, né, no fim das contas, nós somos a energia pura. Então a gente tem que ter essa energia lá em cima para poder doar para o próximo. Se eu quero ser um terapeuta, eu tenho que estar lá em cima de energia para poder liberar o que eu tenho. Você não pode doar o que não tem, né? Então, isso é bem interessante. A gente tem que cada vez mais estar conectado com essas coisas bacanas para poder nos energizar e crescer, né, como forma energética e poder doar para o próximo. Isso não só é questão de energética, como amor, como coisas altruístas, como perdão, gratidão. Temos que ser muito gratos e para poder realmente você expandir a gratidão para o próximo e fazer tocar o coração da pessoa. Isso que é bacana. Uma pergunta também interessante aqui que eu me lembro é assim, como é que a pessoa pode ser um parapsicólogo, né? Como você saiu de uma transição de carreira, agora eu quero ser isso. Como é que é? Às vezes a pessoa não sabe como é que é o caminho para chegar nesse processo. As pessoas não têm ideia, né? Às vezes eu recebo bastante, é uma dúvida, né, que muita gente tem. No caso das 3 linhas que eu falei, né, católica, científica e a espírita, os católicos eles tinham o CLAP, que eram centros de estudos, né, que foi comandado pelo Padre Quevedo. O Padre Quevedo foi um grande precursor da parapsicologia no Brasil, né? Quem se lembra, ele participou de vários programas, isso não existe, né? Então ele tentava muito trabalhar esse lado. Meu respeito a ele, né, que já não está mais aqui entre a gente, mas ele foi um grande estudioso sobre isso. Na linha espírita, até onde eu sei, existia uma faculdade, né, que formava em parapsicologia, né, em Curitiba, não sei como está hoje atualmente, e a linha que eu me formei chama IPAP, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, onde o Dr. Pedro Antônio Grisa, que foi o precursor, ele ajudou a fundar a faculdade espírita em Curitiba, e quando ele percebeu que a paranormalidade não tinha religião, ele veio para uma vertente científica independente. E se aproveitou muito dos estudos, né? Para quem não conhece, né? Joseph Heine foi o pai da parapsicologia científica. Então, onde ele começou a realizar testes, tá? Vou dar um. Acho que o Leandro lembra. Ele percebeu que existia como a gente testar intuição, a gente poderia testar clarividência, a questão da premonição. Então, ele desenvolveu um baralho, né, que são cartas Zener, são 5 símbolos, onde ele foi feito testes contínuos para poder identificar de maneira estatística sobre esses fenômenos aqui. Então, são alguns símbolos. A gente tem a ondinha, a gente tem a estrela, a gente tem o quadrado, a gente tem a cruz e o círculo. Foram 5 símbolos. Então, ele formava grupos onde a pessoa mentalizava, né, aquela carta, e para que a pessoa, já sabendo entre esses 5, né, e de acordo com o número de repetições que eram feitas ali nos testes, eles conseguiam chegar a uma estatística, a um número desses fenômenos, né, sem usar nenhum tipo de comunicação verbal, apenas mental. Mas hoje a parapsicologia, para se formar um parapsicólogo, como no caso eu fiz, é um curso de pós-graduação, tá? Ele é um curso de pós-graduação hoje de 2 anos, e ele pode ser feito online, onde 1 ano, normalmente, né? Eu não sei como está dividido agora. Na minha época foi 1 ano sobre fenomenologia paranormal e técnicas de programação mental. No 2º ano eu estudei que a gente é social, institucional e clínico. E aí, o que eu fiz? Se você quiser só ser parapsicólogo social institucional, você faz só a primeira parte do curso de fenomenologia normal e sempre para poder conhecer essa parte de fenômeno, é a primeira parte para se conhecer do parapsicólogo. Então, você tem um conhecimento de fenômeno paranormal, programação mental
depois a gente faz, para conhecer, começar na parte clínica, eu faço uma análise, conhecimento da programação da vida intrauterina até a fase atual. Então, hoje eu não sinto falta da psicologia. Tanto é até interessante, né, a gente comentar qual a diferença da parapsicologia para a psicologia. A parapsicologia, ela busca tratar a causa. Então, hoje, uma pessoa que vem conversar comigo, eu não sinto falta nenhuma de ter feito a psicologia justamente por isso. Pelo histórico, breve histórico dela que eu conheço, sobre o tipo de parto, como é que foi a vida intrauterina dela, que ordem que ela veio na família, o sexo que ela foi esperada, eu consigo definir a personalidade e quais são as programações que têm a ver, que podem estar influenciando de maneira positiva ou negativa. Então, até onde eu conheço, então, para se formar como parapsicólogo no nível que eu cheguei, tem esse curso de formação, né, que hoje está em cerca de 2 anos e 2 meses, pelo que eu sei, ele tem um reconhecimento pelo MEC, né, e ele tem um título de pós-graduação, onde você pode atuar. Eles têm um sindicato, né, de apoio, mas você também pode ser um associado da ABRAT, pode ser um associado de alguma outra instituição para você poder exercer e ter um CBO, porque ainda não existe uma categoria ainda dentro em Brasília, né, nosso congresso, que reconheça o parapsicólogo, a princípio, como uma profissão, mas ele acaba entrando como se fosse um terapeuta mesmo. E aí você também fez essa transição de carreira, você sabe como que é esse processo aí. Você fez o curso e você pode contar para as pessoas, você percebeu alguma mudança quando você fez o curso? Porque eu tenho um monte de relato. Não, verdade. O curso foi bem intenso, né? E a gente começa a sonhar, começa a verificar intuições. E assim, eu comecei a me conectar muito depois daquele curso com números, sabe? A sequência 1111, 444, daí eu fazia, né? O que que isso pode me gerar? Então, inclusive, compra de imóveis eu faço através da conexão com o número, que eu acho um número de força meu, né? E realmente as coisas acontecem. E eu faço muita associação e a vida tá chegando até mim com dessa intuição numérica muito forte. Muita coisa aconteceu, principalmente agora na época de pandemia. Inclusive, na época de pandemia, no início do processo, eu estava em São Luís do Maranhão com o curso Theta Healing, né? Daí eu cheguei, estava bem legal, só que acordei 3 vezes, 13h33 da manhã, né? Caramba, isso não é normal, né? Eu vou verificar o que que é isso. Daí me interiorizei, verifiquei com a minha intuição o que que aquilo significava. Acordar 13, sabe? Acordar e ver o relógio, caramba, 13h33, não é possível. Só que foram 3 noites seguidas, deu? Tá pegando alguma coisa, né? Então, eu estava verificando que eu resolvi ficar lá na praia, né? Pô, de boa lá, curtindo São Luís do Maranhão, enquanto Belém, o circo estava pegando fogo, estava lockdown, um monte de coisa. Eu falei, eu estou aqui, né, curtindo minha vida, porém tem gente lá precisando de mim, em Belém, né, fazendo mesmo que seja online por causa do lockdown, mas eu tinha que fazer alguma coisa, eu estava tendo uma visão egoísta. Então isso chegou para mim muito forte, e chegou através de um número, ou seja, através da intuição que a gente começa a querer ver, eu quero ver uma coisa diferente, e o sutil começa a aparecer. Né? Então, essa questão ficou muito forte para mim, e através da questão online, olha só como é que a gente construiu. Construiu o Congresso Holístico Sem Fronteiras, né? Construiu vários intercâmbios com pessoas maravilhosas. Né? A live que a gente fez agora foi quinta passada com o Sérgio Henrique, lá do Rio de Janeiro, chegou através também dessa conexão online. Eu Né? assisti uma Porque, parte, quando você chegou nele, ele pô, já sabia, né? nossa, muito, o cara é alquimista, o cara é top, já vai para o próximo congresso em janeiro do ano que vem. Então, é tudo de bom, né? A gente começa a ver coisas que a gente não via anteriormente. E isso é muito salutar para as pessoas, né? E as perguntas estão começando a gerar aqui para mim. Então, vamos lá. Perguntas. Como saber se a gente tem mediunidade e paranormalidade? Então, né, foi uma coisa que a gente percebeu. Vou falar brevemente sobre os fenômenos que existem e a gente consegue identificar, tá? Então, resumidamente, seria tudo que a gente não consegue associar a algum órgão de sentido diretamente. Então, a gente tem os fenômenos de percepção extrasensorial. Quais são eles? Intuição, né? Como é que eu sei distinguir uma intuição de um pensamento, né? Quantas vezes, de repente, você estava indo por um determinado caminho e algo te alertou para mudar de caminho.
e aí depois você descobre que aconteceu alguma coisa, ou o que é que na hora de sair some a tua chave, acontecem coisas que nunca duvide da sua intuição, aprenda a respeitar a sua intuição. Então, intuição seria o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno é a questão da telepatia. 90% da nossa comunicação é telepática e a gente não tem a menor noção sobre isso. Então, quantas vezes eu penso numa pessoa e daqui a pouco eu tenho notícias sobre ela e eu desenvolver e melhorar essa comunicação telepática, eu posso me comunicar melhor com as pessoas, eu posso extrair o melhor delas, trabalhando isso ao nosso favor. Então, existe intuição, telepatia, existe a premonição. A premonição seria alguma percepção antes de um fato acontecer. Então, a intuição, normalmente, ela vai te direcionar em algum momento, que talvez não exatamente, normalmente ela é muito parecida com a premonição, tá? Existe a pós-cognição, que é bastante similar com a questão do que a gente falou sobre a psicometria, que a gente tem a percepção de um histórico, então, de repente, até conhecida também às vezes como déjà vu, tem gente que às vezes tem essa percepção, chegar num lugar, nossa, tive a impressão que aconteceu isso e isso. Muitos casos de romancistas, né, que escrevem livros sobre fatos que aconteceram e depois, por algum motivo, eles descobrem que aquele fato realmente aconteceu. Isso é uma pós-cognição. Existe a claripercipiência, que tem a ver com todos esses sentidos, ou de ouvir, ou ter a percepção que viu, mas ela acontece num exato momento. Um exemplo, por exemplo, uma mãe que de repente tem uma sensação estranha enquanto o filho não está em casa. Ele pode estar sentindo no exato momento que está acontecendo. E existe o mais alto que a gente fala, que seria a bilocação, ou viagem astral, né, que a gente chama ou de sonhos lúcidos, né, tem a ver com essas outras nomenclaturas também. Então, todos eles, eu não consigo dizer qual órgão de sentido diretamente. Existe os de psicocinesia, que tem a ver com a autocombustão, o aporte, isso que eu falei de desmaterializar a coisa de um lugar e materializar em outra, é um fenômeno chamado aporte. Então, aquilo acontece para te proteger, normalmente, tá? Então, tem a combustão de objetos, tem a autocombustão, existe as curas milagrosas também através da energia das mãos. Então, nenhuma desses fenômenos eu consigo associar algum órgão de sentido. Então, o que você vai perceber? Que quando isso acontece, né, eu não usei nenhum desses sentidos diretamente. Então, todos nós somos paranormais, não tem uma ligação religiosa, só que ele pode vir mais ou menos aflorado em cada pessoa. E existe a maneira da gente treinar, existem as técnicas, né? Quando eu ministro os cursos, é para as pessoas entenderem que elas podem desenvolver esse potencial, o quanto isso está tudo interligado. Provavelmente todos esses palestrantes existem um alto grau aí de percepção extrasensorial. Fernando Liberal não tenho nem o que questionar, né? E aí a gente brinca, é um bruxão, é um paranormal, né? Porque até a questão da própria fascinação, apesar de usar o olhar, tem toda uma percepção ali por trás, tem uma simbologia, tem toda uma percepção sensorial que envolve a questão do magnetismo também, né? Tem um estudo e tem a questão paranormal. Olha, tem uma pergunta bem interessante aqui. Hoje identificamos muitas pessoas oferecendo atendimentos de parapsicologia na internet. Como identificar se o profissional tem realmente preparo e qualificação para fazer esse tipo de atendimento? O meu conselho é a gente conhecer um pouco sobre o histórico, né, em todo e qualquer tipo de terapia, né, então, assim, como eu sempre coloco, né, em termos de currículo, eu estou há uma década aí, eu não fiquei só com a questão do curso da parapsicologia, né, para quem viu, né, conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho, aí eu fui conhecer hipnose, né, sistêmica, PNL, fui estudar Theta Healing, fui estudar radiestesia. A própria parapsicologia, ela já tem esse conhecimento aí também, né? Então, assim, a parapsicologia, a gente acaba falando muito no contexto de fenomenologia, mas como ela é corpo, mente e espírito, só para as pessoas entenderem, ela reconhece a cromoterapia, ela reconhece o poder das ervas, das plantas, e ela reconhece a radiestesia. Apesar de serem técnicas aparentemente soltas,
elas vêm dentro, junto do contexto da parapsicologia no nosso estudo de formação, já justamente para poder perceber que a gente é corpo, mente e espírito. Então, assim, em primeiro lugar, usa a tua intuição. Segundo, né, como a gente está falando de questão de internet, a gente poder avaliar, buscar referências, né? Então, quando as pessoas não conhecem, não vem indicada também, eu dou total liberdade de conversar com pessoas que eu já atendi, né? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar aqui para as pessoas, né? Ter esse cuidado. Faz pergunta de sim ou não, começa a treinar vocês aí em casa. Faz pergunta de sim ou não. Antes de dormir, pergunta, tal coisa é bom para mim? Fulano é um bom profissional? Eu vou me dar bem nesse tipo de terapia? E vai dormir. Aí, como é que a gente descobre a resposta? No outro dia, quando acordar, você vai ter uma sensação. Se for boa, provavelmente um sim. E se não for tão boa, provavelmente um não. E se tiver dúvida, repita na noite seguinte. Pô, bacana explicação. Tem uma outra pergunta interessante aqui. Qual a relação da mediunidade, intuição e sonhos ao dormir? Então, aí são dois fenômenos, né? Vamos entender aqui. Pela parapsicologia científica, o sonho são recados do subconsciente. Então, quando um sonho, por exemplo, se torna muito repetitivo, é interessante a gente observar. Dentro da parapsicologia científica, a gente também entende que o ser humano é único, e como ele é único, vou dar um exemplo. Eu sonhei com água suja. E aí a pessoa vai achar, né? De repente, para mim, a água suja pode não ter uma referência boa, mas ela pode ter uma referência talvez melhor para outra pessoa, que nem animais, peçonhentos, alguma coisa nesse sentido. Então, o sonho, ele pode, para a gente ter esse entendimento, essa ligação, ele pode ser sim um aviso subconsciente e ele pode ser sim pré-monitório. Então, quando ele se torna insistente, o que eu tenho que analisar? Os sonhos são simbólicos, ele não vai relatar diretamente o que está acontecendo comigo. O que eu tenho que perceber? O que está tendo ali no meu sonho que tem a ver com o meu momento atual? Então, ou a gente traz sonhos carregando coisas do dia que a gente não resolveu ali durante o dia, que pode causar uma insônia, pode causar pesadelos, né? E a gente traz esse recado no subconsciente, onde o subconsciente vai processar isso durante a noite. Ou então ele pode estar antevendo situações. Eu tenho um planejamento. Amanhã eu vou fazer X, eu estou planejando tais coisas para a minha vida daqui para frente. O sonho pode vir como uma forma de alerta e de ajuda. Só que a gente tem que saber interpretar. E esses livrinhos que a gente tem, né? Antigamente eu gostava, quando eu não conhecia, eu achava interessante. Eu gostava de ir lá nos livrinhos e falar, nossa, sonhar com isso é isso, né? E hoje eu descobri que a análise deve ser totalmente individual, de acordo com aquilo que a pessoa está acontecendo com ela, que ela está vivenciando. Então, a diferença é essa: a intuição é uma coisa que você vai viver para o dia a dia, e o sonho pode estar mais relacionado ao fenômeno de uma premonição ou pós-cognição, de acordo com aquilo que eu vivenciei. Então, tem que observar o momento que a pessoa está vivenciando naquele momento. Legal, boa. Tem outra pergunta aqui. Como desenvolver a mediunidade? Como eu expliquei, a gente tem a paranormalidade espontânea e a gente tem a paranormalidade treinada. Parece que até eu já estava adivinhando que eu trouxe umas coisinhas aqui. Dentro da linha científica desse curso de pós-graduação que eu fiz, a gente descobriu que a paranormalidade pode ser treinada. Então, um exercício que eu fiz aqui para vocês, que eu mostrei das mãos, é uma forma de desenvolver a minha psicocinesia, de eu trabalhar a energia das minhas mãos para poder direcionar isso de alguma forma, trabalhando sempre o poder da intenção. Outra forma que a gente faz no curso, o Leandro deve lembrar, a gente aprende muito a usar o pêndulo. O pêndulo, ele pode ser tanto um instrumento, né, para a gente poder absorver, verificar frequências, como eu medir energia de locais, né, e até de objetos, e até ajudar a tomar decisões. A gente tem, o que eu expliquei aqui, falei um pouquinho também, as cartas Zener, também é um instrumento de desenvolvimento da paranormalidade. Aqui a gente desenvolver premonição, pós-cognição, claripercipiência. Esses são os principais fenômenos que a gente trabalha com as cartas Zener. A gente tem instrumentos, por exemplo, como, que eu vou colocar aqui e mostrar para vocês, a bola de cristal, tá?
a bola de cristal, eu teria, né, dou uma aula só sobre isso. Foi um dos primeiros instrumentos de evidência, tá? Então, quanto eu mais pratico essas técnicas, mais eu desenvolvo a minha questão paranormal, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o meu curso de parapsicologia, eu visualizei, né? Tem todo um preparo que a gente faz para a gente aprender a usar a bola de cristal. Quando eu fiz o curso para psicologia, o que me veio, entre aspas, de visão na bola de cristal, no primeiro momento, eu estava fazendo o curso para autoconhecimento e existia a possibilidade de eu mudar de profissão. Mas na bola de cristal, eu me via falando para muitas pessoas. E até então, eu não tinha a menor ideia da onde aquilo poderia me levar. E aí, depois, chegou um momento, o que aconteceu? Eu comecei a dar palestras, dar cursos, comecei a dar entrevista em TV, em diversos lugares. Ou seja, a bola já me mostrou que aquilo era uma previsão para mim, que eu tinha como, a princípio de destino, falar para muitas pessoas. Então, à medida que você vai treinando esses objetos, a gente tem técnicas como comunicação com o subconsciente, que a gente chama na linha espírita de psicografia, é possível fazer isso sem incorporação. A gente tem a técnica que a gente chama de copo falante, ou conhecida como tábua de Ouija, que a gente pode usar isso só através do poder mental. Essas técnicas, né, meditação e yoga, auto-hipnose, também são técnicas que ajudam a desenvolver a paranormalidade. Isso aí são inúmeras, eu só citei algumas aqui. Excelente, né? O sutil é tudo de bom. E tudo, como você falou, é prática, né? A gente tem que praticar, né? E a expansão da glândula pineal, né? Depois a gente pode até verificar um tema nesse sentido, porque é tudo de bom. Nosso Wi-Fi é conexão com o próximo, beleza? Então, outra pergunta interessante aqui. Como transformar um ambiente negativo em positivo? Algumas dicas. Tá, aí a gente está falando de limpeza energética, até uma coisa que eu trabalho também, tá? Eu pensei, de repente, até uma ideia, né? A gente aprender a usar o pêndulo no próprio congresso, que esse é um dos principais objetos que eu utilizo hoje. Primeiro, eu percebo intuitivamente se o ambiente não está bom, se a pessoa já, só pela intuição, ótimo, perfeito. Para confirmar, normalmente eu utilizo o pêndulo para saber como está a energia daquele ambiente, porque se ele rodar ou para o lado esquerdo ou ele ficar parado, está me mostrando que ele está neutro ou negativo. Então, hoje, como limpeza básica energética que você pode transformar, por exemplo, na casa comum, eu sugiro usar anil ou amônia na água, no pano que vai passar, limpar ali aquele ambiente. Como que eu faço a limpeza energética da minha casa? Eu utilizo no chão o anil ou a amônia, isso limpa o chão. Para paredes, para portas, por exemplo, eu utilizo alfazema. Alfazema não pode faltar nunca na minha casa. Então, sempre tenho para portas, janelas, tá? Observa, não sei se vocês já viram, quando nas portas, principalmente de entrada, quando formam, parecem uns borrõezinhos, assim, como se fosse uma poeirinha preta. Aquilo a gente chama de miasmas e larvas astrais, porque aquilo são impregnações, até formas, pensamentos podem impregnar, ou energias que eram para entrar na sua casa ficam barradas ali naquela parte, aquilo é importante limpar. E depois de borrifar alfazema nas janelas, nas portas, eu sempre finalizo com incenso, sempre utilizando uma intenção. Aí vamos supor, Adriana, não tem alfazema, não tenho anil, não tenho amônia, não tenho nada disso. Eu sugiro o incenso. O poder da intenção, do que a gente fala, da questão até do desenvolvimento do processo psíquico, que a nossa mente se utiliza até na parte da fenomenologia, inclusive, a gente pode utilizar um incenso, tá? Vou pegar um incenso. Ah, qual incenso? O primeiro que você tiver na sua casa, ou de preferência, sálvia branca ou palo santo, que eu normalmente utilizo para esses momentos. Vou pegar um incenso, vou acender. Em cada cômodo que eu passar, vou um por um. E eu vou afirmar com toda a minha força, com tudo aquilo que eu acredito, ou com a minha intenção de que o quê? Toda e qualquer energia negativa que esteja naquele ambiente, que ela saia em forma de espiral.
faço esse movimento, mentalizo e utilizo a mentalização que aquilo está saindo realmente na fumaça. E eu faço isso uma vez em cada cômodo e depois deixo ele queimar o final em alguma parte da casa. Se não tiver nada para limpeza, o incenso já vai fazer esse processo, já vai ajudar e muito. Nossa, que dicas maravilhosas. Eu também utilizo bastante, né? O palo santo. Palo santo é Maravilhoso. tudo de bom. É aquela madeirinha mesmo vinda lá do Peru, né? Que a gente queima e bota em toda a casa. E você falou também a questão da intenção. Muito importante, né? A gente vai fazer decretos, né? Para que realmente haja essa limpeza em cada compartimento da nossa casa. Não só a nossa casa, como pode ser também ambientes profissionais, né? E Isso. é bem bacana. E, pô, que dica maravilhosa. Realmente é tudo de bom, né? O incenso, o palo santo, a questão da alfazema, que é, né, há muito tempo já difundido, inclusive no candomblé, na Umbanda, né? Que as pessoas usam a torta à direita porque sabem que aquilo transforma, né? Essas ervas que são transformadas em colônias e essências. Então, mais uma pergunta interessante. Todas as pessoas que têm o dom da cura, eles são paranormais? Sim, existem simbologias que a gente pode identificar, tá? Quem está aí assistindo pode olhar aí agora na mão, tá? São uma das nossas simbologias. Vocês conseguem perceber um M na minha mão? Um M bem desenhado, né? Até. Ele não era tão forte assim. Com o tempo, o passar do tempo, ele foi ficando mais bem desenhado. E eu tenho nas duas, tá? Dá uma olhada aí na mão de vocês. Isso aqui é um dos indícios da questão paranormal, tá? Então, o que eu falo? Todos nós somos, só que em vários graus. A gente tem isso latente, tá? Essa simbologia que eu tenho na minha mão, ela não era tão forte assim no início. E aí, com o passar das técnicas e trabalhando a questão da parapsicologia e desenvolvendo a paranormalidade do dia a dia nos atendimentos, eu notei que ela foi ficando mais forte. Então, isso aqui é uma das simbologias. Existem também o que eles chamam de orelha egípcia. Vocês já repararam que algumas orelhas, a minha não é, tá? Algumas orelhas, ela tem uma leve ponta, assim. Esse também é um outro indício da questão que a gente pode identificar o paranormal. Mas não significa que se a pessoa não tiver, que ela não possa ser ou não possa desenvolver, tá? Isso aqui seria uma simbologia que a gente percebe muito no dia a dia, é uma coisa que se fala bastante de indício com relação à questão paranormal, tá? Mas observa, aí você tem que observar o que acontece com você, e aí se você tem o tá sutil, é só você treinar que isso vai melhorar. Exatamente, tudo é o treinamento, né? Tudo é prática. Sim, Né? com certeza. Até o Rogério Castilho, nosso mestre, né, de hipnose, falava: você só é duas coisas na vida, filha da sua mãe e filha do seu pai. Todo o restante pode ser alterado. Então, o que você quiser, você consegue. A auto-hipnose, né, é uma dica bem interessante também. Então, uma última pergunta aqui. Na infância, ouvia muitas coisas, tal, mas não associava nada. E tem como ser parapsicólogo sem. A pessoa acha que não tem dom nenhum, né? Sem ter nenhum dom, sem ter dom nenhum, ela pode ser parapsicóloga? Ela acha que não tem dom, né? Mas com certeza deve ter. Sim, no início eu tinha esse questionamento, até para deixar bem claro aqui para as pessoas, que eu vivenciei todos esses fenômenos até os 15, 16 anos, depois eles cessaram. Então, durante muito tempo, aparentemente, eu não tinha nenhuma percepção. Eu procurei viver uma vida normal, né? Fui fazer ciência da computação, né? O que normalmente as pessoas fazem, fazer uma faculdade, buscar ter uma família, constituir a sua parte de sobrevivência com relação a isso. E eu entendi que aquilo foi um primeiro chamado, e eu não tinha, entre aspas, não ouvi porque eu não tinha essa percepção. E aí, como é que veio um outro chamado? Aí eu tive que passar por um processo cirúrgico, eu fiz uma cirurgia para retirar um mioma, e foi onde eu descobri as doenças psicossomáticas, e foi que eu me deparei com um instituto que falava sobre esses diversos assuntos. E lá calhou, né, de ter uma palestra para falar sobre as profissões
de acordo com o seu dia de nascimento, de acordo com o seu signo. E quando eu ingressei na parapsicologia, eu não entrei achando que eu tinha algum dom paranormal. Eu não tinha essa percepção. Eu não sabia que eu tinha dom de cura. Eu não sabia que eu tinha essa questão em mim. Então, aparentemente, para vocês terem uma ideia, existe um teste que a gente faz, tá? O Leandro fez no curso com a gente tem um teste que a gente faz com perguntas do cotidiano, tá? Para a gente medir, né? A gente tem um monte de perguntas, a gente vai medir qual fenômeno que é mais latente. A maior parte das pessoas é comunicação telepática, é só questão de observar. Quando eu fiz o teste no curso, ele deu 14%, ou seja, era normal, não tinha, era dentro de uma porcentagem que até então eu não era paranormal, né? Só que depois, realizando as técnicas, apesar de ter uma hereditariedade, eu acabei entrando no curso achando que eu não tinha nenhum dom desse. E aí depois, praticando as técnicas, eu percebi o quanto que aquilo ficou cada vez mais forte e isso foi aumentando. É que, assim, faz tempo que eu não repito o teste, mas eu não sei quanto está hoje, mas eu sei que isso está muito maior. E aí, sabe que uma coisa interessante que aconteceu quando eu estava fazendo o curso? Pensa o tanto de eletrodoméstico que queimou na minha casa na época do curso. Por quê? Porque essa mediunidade, ela é uma paranormalidade, ela estava desorganizada, ela estava em desarmonia. Queimava a lâmpada, queimava eletrodoméstico, e quando eu entendi o processo, e quando isso foi sendo trabalhado em mim, tudo se harmonizou, e agora dificilmente acontece alguma coisa disso em casa. É bem interessante. Exatamente, tudo é o fluxo, né? Você vê que um fluxo, você encontrou uma pessoa que depois desencadeou sua formação em parapsicologia num outro curso que você ia fazer, né? Então, justamente isso que a gente tenta colocar para as pessoas, que aqui você vai se deparar com 16 técnicas empoderadoras que pode chamar o teu coração e você desenvolver, né? Pode desenvolver paranormalidade, pode desenvolver Theta Healing, constelação sistêmica, magnetismo, ou seja, uma gama de técnicas que você vai se deparar nesse Congresso Holístico Sem Fronteiras. A Adriana Borges com a mesa radiônica. Ela vai mostrar aqui o que é a mesa radiônica para a gente. Bom, essa aqui é a mesa radiônica, né, que eu trabalho. Isso aqui não está incluído no curso de parapsicologia, esse foi um curso que eu fiz à parte. A radiestesia, o que é a radiestesia? É uma técnica que a gente consegue medir as frequências através de um objeto que, no caso, a gente utiliza o pêndulo, ele é capaz de captar essa frequência da pessoa. Aqui, então, a radiestesia é um estudo, tá? A radiônica é um outro estudo, onde ele vai trabalhar o quê? Não basta só eu identificar, eu preciso trabalhar a correção disso. Então, a radiônica vai se utilizar de figuras que vão trabalhar essa correção. Através desse decágono, a gente coloca o nome, a data de nascimento da pessoa, o máximo de dados que a gente tiver dela, onde a gente capta energia. Depois a gente trabalha o pêndulo em cima desse círculo aqui. O que ele faz? Que a gente chama ele de labirinto ou norte magnético. O norte magnético, ele vai ser, através da frequência do pêndulo, a gente consegue identificar qual o melhor alinhamento dessa pessoa com relação à frequência da Terra. Eu não sei se vocês sabem, a frequência da Terra é ela que nos direciona. Quando a gente fala uma coisa que todo mundo fala assim, é legal meditar, é bom meditar, mas às vezes as pessoas não dão uma explicação tão bacana assim sobre o meditar. Por que é bom meditar? Porque a gente trabalha na meditação para a gente diminuir as nossas frequências, e quanto mais próximo a gente estiver de ondas mais baixas, o Leandro sabe disso, principalmente a alfa e teta, a gente está próximo da frequência da Terra. A frequência da Terra hoje ela gira em torno de 7,83 Hz. Então, quanto mais próximo a gente estiver dessa frequência, melhor o nosso estado de equilíbrio. Então, o que esse norte magnético faz? Depois que ele capta a sua energia, a gente mede aqui no pêndulo, a gente vai girar ele e vai posicionar essa pessoa com relação à Terra. Esse é o norte magnético. Então, vamos supor que eu estou aqui em cima da Terra. Será que eu tenho que ficar para norte, para sul, para leste, para oeste? Então, isso que ela vai fazer. Eu vou captar essa energia dela, eu vou identificar quais são as interferências dela nesse momento. Então, a mesa radiônica que eu trabalho, ela mostra todas as influências externas
para ver se a energia está na casa, se ela absorveu de algum lugar, se ela foi direcionada por alguém, se é algo mais espiritual, se é de energia de outras pessoas, se é do relacionamento que ela está tendo, aparece aqui. Essas são as externas. Existem as internas. Se é a maneira que ela está pensando, porque às vezes fica assim, não, tudo é inveja. Não. De repente, a maneira que você está pensando. Então, eu brinco e falo que a mesa é fofoqueira. Então, ela conta realmente o que está acontecendo ali com a pessoa. Se o que ela está sentindo foi gerado por o quê? Por um sentimento de medo, se foi por um sentimento de culpa, se tem a ver com outras vidas passadas. Aqui também faz alinhamento de chakras, ela investiga até a parte física. Então, ela pesquisa funcionamento, sistemas, órgãos, todos os corpos sutis, tudo é investigado aqui na mesa. Então, ela identifica e depois a gente corrige. Ou seja, a mesa ela vai trabalhar tanto, às vezes, um pouco do espiritual, todos os corpos sutis, os chakras, e fazendo um alinhamento dela para que ela desenvolva um bem-estar. Isso aqui pode ser feito para a empresa. No começo da pandemia, eu fiz uma empresa que, assim que entrou o primeiro lockdown, ela estava virando 30 mil por semana. Depois da mesa, de 30, ela foi para 170 mil na semana seguinte, né? Isso em plena pandemia. Então, existe uma... Por quê? Porque ela limpou a energia da empresa para que ela pudesse desenvolver melhor. Então, é um trabalho que não tem preço, tá, Leandro? Então, eu estou explicando aqui para o pessoal entender, né, que normalmente eu cobro esse valor, mas tem gente que ganha muito mais. A empresa de 30 para 170 pagou baratinho pela mesa, né? Foi bom. Na verdade, as pessoas às vezes fazem uma confusão entre custos e investimento. Sim, Qualquer curso é um investimento, porque você ganha conhecimento, você ganha, né, expansão de consciência. Então, exatamente. até numa empresa que você tem um sentido corporativo, você pode ganhar, ou fazer um investimento de R$ 250 e ter um boom, né, de faturamento, como foi Exatamente. o caso. E a gente vê realmente que isso acontece. Eu quero que o pessoal topa fazer um exercício, fazer um Opa, exercíciozinho de proteção. O que vocês acham antes da com gente terminar? Ou certeza. vocês estão com pressa? Não, É não, eu estou simples, com é pressão, não. rapidinho, né? É só para a gente, né, fazer uma prática, para a gente poder trabalhar. É simples, é coisa fácil, né? Onde a parapsicologia reconhece o poder das cores e sempre o poder da intenção. Então, antes de sair de casa, a gente sabe o que a gente está vivenciando, a gente sabe que o momento é complexo, então sugiro que a gente faça alguma coisa assim simplesinha, só para a gente poder. Vamos botar uma música? De repente é bom. Vamos se acomodar. Fechando os olhos. Fechando seus olhos, fazendo respiração profunda. Se acomode aí. Vamos trabalhar agora uma proteção para a gente e mentalizar sempre antes de sair de casa ou antes de começar um trabalho, antes de começar uma atividade, acalmando a nossa mente, fazendo respiração profunda, primeiro de 2 a 3 respirações, puxa bem o ar. Isso. Solta devagar. Puxa mais uma vez o ar. Isso. Mais uma vez. Mais uma respiração profunda. Sinta seu corpo. Perceba-se bem aterrado. Sentindo seus pés apoiados. Percebendo bem seu corpo. Nesse momento, eu vou pedir para que você imagine que você está cercado por uma bolha de energia psíquica. E essa bolha, ela te protege de qualquer influência negativa. E, ao mesmo tempo, ela também permite que as suas emoções positivas fluam tranquilamente entre você e todas as outras pessoas. Verifique que essa bolha, ela se estende um pouco acima da sua cabeça, até abaixo dos seus pés. E ela fecha as suas costas.
Essa bolha tem um material elástico e de maneira que você possa se retrair quando necessário ou até se estender quando você estiver se sentindo mais seguro e confortável. Depois que essa bolha estiver totalmente formada, eu vou pedir para que você visualize a cor da bolha. Ela pode ser branca, ela pode ser dourada. E em caso de situações mais estressantes e que você precisa de uma proteção extra, ela pode ter 7 camadas, e cada uma de uma cor diferente do arco-íris. O que você pode também acrescentar agora é particular e de acordo com a sua fé. Você pode nomear os seus guardiões psíquicos, você pode mentalizar o seu anjo da guarda, você pode ter sua fé e sua crença em alguma entidade especial. E a partir de agora, ela guarda você, guarda sua casa, seus objetos, seu automóvel. Então, esses mentores, esses guias, esses anjos, esses protetores estão ao redor agora de tudo aquilo que você deseja proteger. E a partir de agora, você se sente totalmente protegido de toda e qualquer energia incapaz de atravessar a sua bolha. Sinta-se forte, sinta-se bem. E por onde você estiver, ou por onde você passar, você consegue interagir e se sentir protegido. Respira bem fundo, solta o ar devagar. Isso. Se sentindo muito bem. E aos pouquinhos você pode vir voltando por aqui agora, se localizando, se espreguiçando, abrindo seus olhos, se sentindo muito bem. Tudo bem aí? Todo mundo protegido? Bem? Opa, tá cheio de campo de força aí. Opa. Aí. Espero que vocês façam sempre. É uma maneira psíquica, né? Então a gente está utilizando o nosso poder, nossa intenção, utilizando cores que são formas que a gente pode utilizar, por isso que a gente não determina exatamente qual cor, cada um tem a sua que se identifica, né? E gosta mais. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a todo mundo que participou, quem fez pergunta. Quem quiser me adicionar nas redes sociais também, né, Instagram, Facebook. No Instagram está como Adriana Parapsicóloga. Se tiver outras dúvidas, quiser conhecer melhor o trabalho, se quiser, né, fazer algum outro direcionamento que a gente não acabou não entrando aqui, vou estar lá, estou à disposição, que eu puder ajudar, né? Estamos aí presentes para poder ajudar. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço já o convite pelo congresso, espero que todos possam participar, porque eu penso que é uma oportunidade muito bacana da gente melhorar, né? A expansão da consciência não tem limite, não é verdade, Leandro? Não tem. Não tem limite, ainda mais nessa fase que a gente está, eu fico em casa, lockdown, pandemia, todo mundo estressado, e assim, a gente precisa de controle emocional, controle físico, controle, né, de tudo, né, para que a gente possa expandir nossa consciência. Então, essa aqui é uma oportunidade única. Gratidão, Adriana, por dispor do seu tempo aqui para conosco. Essa meditação aí, o pessoal pode botar no chat aí. Gostou da meditação? O pessoal está falando aqui, está agradecendo. Eu esqueci de mencionar, mas nem precisa, né? Que é a proteção de tudo, né? Proteção da nossa mente, dos vírus, de tudo que está acontecendo. Então, a bolha é para isso, para trabalhar nossa imunidade mental em todos os aspectos. Então, exatamente. Pode fazer aí sem limites.